O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM têm a satisfação de receber a Cristina Gremel. Uma das palavras que pode defini-la é coragem. Seja muito bem-vinda. Já começo essa entrevista te perguntando, a coragem, ela é inerente da sua personalidade ou você foi se construindo com o tempo? É engraçado porque essa é uma das palavras que eu mais ouço quando as pessoas vêm falar comigo, e agradecer, sempre agradecer por eu estar sendo a voz delas. As pessoas me veem muito como porta-voz, que é o que eu imagino que o jornalista deva ser. Eu sempre disse isso desde lá da época da faculdade. O jornalista é porta-voz da sociedade, né? Ele recebe os anseios, as denúncias da sociedade e repassa para que aquilo ganhe uma proporção maior, mais gente fique sabendo. Então, as pessoas vêm me agradecer porque você é minha voz, porque você fala o que eu queria falar e você fala com coragem. Então, as duas palavras que eu mais ouço são obrigado e coragem, que me dá muita alegria, porque, obviamente, que eu não almejava ser reconhecida como uma pessoa de coragem, um exemplo disso ou daquilo, mas como porta-voz sim, porque o jornalista deve ser, né? O jornalismo descambou muito para outras coisas também, mas o jornalismo que eu sempre fiz, o jornalismo em que eu sempre acreditei é esse, em que o jornalista é apenas um profissional que está entre a sociedade e as pessoas que podem interferir para a melhoria de vida da sociedade. Então, a gente tem acesso, né, às autoridades, a gente tem acesso aos pesquisadores, às universidades, enfim, aos polos de conhecimento e de decisão, e a sociedade não tem diretamente, então a gente fica no meio do caminho. Mas eu não sei te dizer se a coragem é da minha pessoa, acho que o momento exige coragem. Eu não vejo muito como coragem o que eu faço, eu vejo como verdade. Eu simplesmente coloco para fora o conhecimento que eu tenho, através de todas as fontes que eu consulto, e obviamente que há outras verdades, né? Há muitas meias verdades, e eu como analista colunista de opinião e jornalista e analista, também muito na área política agora, depois que eu entrei para a Jovem Pan, eu tento montar o quebra-cabeça. Eu tento trazer essas várias meias-verdades que a gente ouve de um médico, de um cientista, do médico que pensa diferente, do cientista que pesquisou outra coisa, da autoridade que não pesquisou nada, mas ouviu não sei quem falar e tal, e digo, gente, está acontecendo isso, e esse círculo se fecha dessa forma. Então eu tento trazer um apanhado análise mesmo. O que não quer dizer que seja a única análise possível. Tem gente fazendo uma análise completamente invertida. Eles viram do avesso e fazem um outro círculo. Existe isso. E tudo bem, a sociedade é assim, as opiniões são diferentes, a gente precisa aprender a entender as diferenças, né? A gente está num momento de muita polarização, em que parece que não, a verdade é só desse lado. Não, o lado de lá tem verdade também. O lado do meio, ali, não dá para chamar de lado, o centro, né? Entre aquela verdade e essa verdade também tem uma verdade. Agora, a questão é a gente trazer com honestidade as informações que a gente tem e não omitir, porque isso eu acho que é um pecado do jornalismo atual. Só pinçam algumas informações que convêm àquela narrativa, então também fazem uma análise, exatamente assim como eu coloquei, vou juntar peças aqui, juntam vários elementos, e se você está distraído, se você não está se informando e vendo, aberto a todas as versões, você ouve aquilo e às vezes faz sentido até. Nossa, construir um negócio mesmo, fulano é inocente, porque imagine, o Tribunal Máximo arquivou o processo, mas arquivar não é inocentar. A gente cria um cenário perfeito e a partir do nosso cenário perfeito, a gente vai fazendo um disclaimer e aí você vai introduzindo alguns tipos de verdade. Eu costumo dizer que você não precisa conhecer todas as mentiras, você só precisa conhecer a verdade. E a verdade aparece. Por conseguinte, ela é um prumo e ela não se dobra. Quando eu digo coragem, eu preciso falar de Aristóteles, porque ele disse que se a coragem não for a sua primeira característica, todas as outras estão comprometidas. E quando você traz essa questão de ser porta-voz da verdade, precisa ter coragem para fazê-lo. Porque é muito mais fácil viver nesse mundo de faz de conta. E quando eu te ouço, vejo você na Gazeta, quero falar da Gazeta também, quando eu te ouço, vejo o Strike, vejo você na Jovem Pan, eu percebo que existe em você uma necessidade de informar, fazendo com que o seu espectador, o seu ouvinte, seja despertado. Nesse Brasil profundo de hoje, essa é uma profissão grata ou ingrata?
Eu adoro jornalismo, talvez seja isso que transpareça quando você tem essa percepção, né? Mas eu adoro esse jornalismo, que é o jornalismo lá do nosso juramento, do fim da faculdade, né? Vou buscar a verdade, vou ouvir todos os lados, dar voz a todas, né, a todas as pessoas e sempre olhando para os mais desfavorecidos, porque são esses que precisam mais de voz. O jornalismo que esquece da busca pela verdade, que ouve apenas o lado que interessa e que dá as costas para os desfavorecidos para perpetuar no poder, em todas as esferas, não estou falando só de política, né? Perpetuar no poder quem lhe convém, pelo motivo que seja, e não é jornalismo isso. Isso é assessoria de imprensa, que é uma vertente do jornalismo, mas não é jornalismo. Eu, inclusive, fui durante muitos anos extremamente crítica aos jornalistas assessores de imprensa. E faço um meia-culpa porque eu acho que hoje em dia é extremamente necessário. As pessoas não dão conta de atender, as pessoas que têm uma projeção na sociedade não dão conta de atender todas as demandas que chegam para ela, então precisa de assessores e precisa de assessores jornalistas para poder fazer essa filtragem da verdade e até ir buscar outros lados, na hora que traz para o seu assessorado as informações, já trazer tudo compilado e o que realmente interessa. Então, hoje em dia eu tenho uma outra visão do assessor de imprensa, mas o problema é quando os jornais, as redações, viram assessoria de imprensa. Nós temos então, se isso é o novo jornalismo, vou colocar dessa forma, nós temos um empobrecimento na cognição do profissional. E você começa a tua carreira e é pautada sobre valores conservadores. Num país, num Brasil profundo, onde os valores conservadores estão arraigados, são cotidianos, mas às vezes o brasileiro não sabe. E você está aí para trazer esse despertamento. Isso te gratifica? Olha, eu nunca parei para pensar se eu era conservadora ou não era conservadora. Na minha cabeça não existe essa divisão, não existem essas caixinhas que criaram agora. E nunca precisei de rótulos. Quando as pessoas perguntam, o que é ser conservador para você? É defender a família, é ser patriota, é querer o bem de todos, é olhar para os desprivilegiados e tentar buscar soluções, é defender as liberdades em todas as instâncias. Não, então, eu sou conservadora. O que é não ser conservador? É ser progressista, né? Pegaram essa palavrinha para, né, já... Ela fica bonita, né? Ela fica bonita, ela dá uma disfarçada ali na real intenção. É progresso você defender ovo de tartaruga e morte de bebês no útero da mãe? Não é progresso na minha cabeça, né? É progresso você defender a liberação de drogas sem olhar os viciados, o vício e o que isso causa para as famílias deles, e a destruição que isso causa para a sociedade como um todo? Não é progresso. Então, assim, a palavra foi sequestrada de uma forma muito errônea e ainda está no cativeiro, né? Porque ainda usam e usam com essa projeção de algo bom. Então, para mim, hoje eu ouço essa palavra e que pena, né? A palavra progresso é tão bonita, está na nossa bandeira, mas como assim foram destruir desse jeito? Então, assim, eu nunca me analisei, parei para pensar se eu sou isso, se eu sou aquilo e tal, mas a sociedade brasileira é conservadora, no sentido de defender esses valores que a gente está colocando aqui, né? Desde a verdade, a coragem, as liberdades, a família. Mas conservador defende casamento, não pode separar. Eu estou no meu segundo casamento. Mas eu nunca desrespeitei a relação em que eu estava, né? Eu acho que o respeito é outro valor conservador. Mas não quer dizer que os progressistas não tenham respeito. Claro que tem. As pessoas têm coragem do lado de lá, as pessoas também têm família do lado de lá e defendem. O que elas não percebem é que elas estão com as mentes sequestradas por uma ideia que, se for implantada como a ideia predominante na sociedade, ela destrói todos os valores. Não dura. Destrói todos os valores que a sociedade construiu ao longo de milênios, de milhões de anos, né? Se a gente for pegar lá na história das cavernas, eles estavam defendendo a família, defendendo a prole, né? Jamais iam estar querendo libertinagem no sentido de cada um faz o que quer e dane-se, cada um se vire por si. Não é assim. A tendência do ser humano é ser conservador nesse sentido. Então, do lado de lá tem muito conservador que não sabe que se encaixa nessa ideia, porque não precisa saber. A gente não precisa estar encaixado num rótulo para a gente defender o que é certo, né? Eu defendo o que é certo. Eu acho que o lado errado e o lado certo todo mundo sabe qual é, né? Se defender bandido porque você acha que esse bandido é mais legal do que essa pessoa que está aqui porque você não gosta do que ela diz,
mas você não olha o que ela fez, isso está errado. E quem está defendendo sabe que isso está errado. Então, para mim, é mais ou menos por aí a definição de ser conservador ou não ser conservador. Ô Cris, eu entendi e eu concordo com você, porque às vezes nessa loucura de conservador, progressista, a gente se perde e a gente precisa entender que do outro lado existem aqueles que são os úteis, né? Tem uma outra expressão que eu não vou utilizar, mas são utilizados de uma forma jocosa. Em algum momento, o clique vai acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Gazeta do Povo. Eu sei que você tem um lastro dentro da Gazeta do Povo, que a Gazeta do Povo se modernizou e hoje tornou-se uma referência nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho do serviço da Gazeta do Povo. Vou tentar até fazer um link com a tua ideia anterior, que é essa ideia dos úteis, né? Perfeito. Dos úteis que uma hora vão ter o clique. Esse é o trabalho que eu faço na Gazeta do Povo. Eu acho que é um trabalho que a Gazeta do Povo faz em larga escala, né? Pensando em sociedade como um todo. A Gazeta do Povo é um jornal com 103 anos, acabou de completar 103 anos, é o jornal mais antigo do Paraná, ainda em circulação, e se não for o mais antigo do Brasil, porque eu sei que a Folha fez 100 anos agora, o Estadão talvez esteja meio por aí, então está entre os jornais mais antigos do país ainda em circulação. Aqui no Paraná era sempre o jornal mais lido e tudo mais, e quando ali meados agora da segunda década do milênio, começou muito forte, redes sociais, internet, evolução da tecnologia e tudo mais, a Gazeta tomou uma decisão muito corajosa em termos empresariais, muito ousada, que foi o primeiro jornal do país a fazer a transição 100% para o digital. Né? Isso foi pensado, estudado, houve muito investimento. Estou falando aqui sem ser parte da corporação, né? Não faço parte de direção nenhuma, mas eu conheço a história, porque desde os anos 90, quando eu me formei em jornalismo, eu trabalho para esse grupo de comunicação. Alguns momentos eu tive fora, em outros estados, mas trabalhei primeiro como repórter de televisão. O Grupo Paranaense de Comunicação, do qual a Gazeta faz parte, tem também emissoras de televisão, que no Paraná tem contrato com a TV Globo, não são TV Globo. Ela é uma emissora local que tem contrato para transmitir a programação nacional da Globo, mas tem programação local diferente e que independe daquele contrato. E não tem nada a ver com a Gazeta, é do mesmo grupo de comunicação. A Gazeta do Povo é um jornal, assim como a Tribuna do Paraná é outro jornal do mesmo grupo, e tem 3 rádios. E tem um instituto também, o Instituto GRPcom, que faz trabalhos mais na área educacional. Muito trabalho com professor, um trabalho muito bonito. E a Gazeta do Povo, ela naquele momento que ela fez a transição digital, ela decidiu publicar as suas convicções, que jornal nenhum do Brasil fez e raríssimos do mundo fizeram. O que é? O que nós, donos da Gazeta, agora eu estou falando e trazendo como porta-voz deles aqui, vou tomar essa liberdade, mas o que eles decidiram? Nós precisamos explicar para o nosso leitor o que a gente defende, quais são nossos valores, para ele entender que a nossa linha editorial, ela vai ser sempre pautada por esses valores. Então, na Gazeta do Povo, você jamais vai ver alguém enaltecendo o aborto. A Gazeta do Povo, ela defende a vida desde a concepção, isso está lá publicado, é uma das convicções da Gazeta do Povo. Isso é incrível. Defende a família, defende o casamento, a dignidade da mulher, a dignidade da pessoa humana, porque não é só mulher, defende toda a pauta liberal, empreendedorismo, livre iniciativa, privatizações, Estado mínimo, tá tudo publicado lá. Se você digitar convicções Gazeta do Povo, você vai conhecer tudo e vai ficar de queixo caído, porque você vai se olhar no jornal. Você vai dizer, meu Deus, eu defendo isso também. São os valores da sociedade, aquilo que a gente estava conversando antes. Então, no momento em que a Gazeta faz essa transição digital e publica as convicções, ela começa a explorar como é que eu vou expandir isso para mais gente, para fora do Paraná. Bom, é digital, não tem mais fronteira, não tem mais dificuldade logística de entrega, começou a trabalhar muito fortemente para se fazer conhecer fora do Paraná. Hoje em dia tem mais assinante em São Paulo do que no Paraná, mas tem assinante no Japão, na Europa, Estados Unidos, no mundo inteiro, brasileiros que moram fora e querem se manter informados através de um jornal pautado por convicções conservadoras. E a outra guinada que a Gazeta do Povo fez foi montar um time de colunistas de opinião, que não são só conservadores. A pluralidade. Porque a liberdade de expressão está publicada lá, é uma das defesas da Gazeta do Povo nas suas convicções. Então tem alguns que são declaradamente esquerdistas, progressistas, esses rótulos todos, tem um monte de isentão, centro-esquerda, centro-direita, tem alguns que se declaram de direita, mas um monte que você identifica ali como direita.
Tem o Fiuza, por exemplo, que também detesta esses rótulos, mas é classificado pelo público em geral como à direita. Então tem Constantino, Alexandre Garcia, Lacombe, eu tô lá, Tamé Danelon, Daniel Lopes, é uma infinidade de gente. Tá faltando Fernando Conrado também lá. Tem uma produção assim enorme, né? E eu fui contratada, só para finalizar essa parte, para montar quer dizer, fui contratada para montar um programa de vídeo que, tipo Pingos nos Is na Gazeta. O Pingos nos Is ainda não era o Pingos que é hoje, só que eles queriam que tivesse um programa de análise política com colunistas da Gazeta. Então, Constantino, Fiuza, essa galera toda passava pelo meu programa. Aliás, o Constantino não tinha horário, o programa era à noite. Mas ele nunca tem. Não, na época não tinha horário, o programa era das 8 às 9 da noite, esse é o horário que eu faço, Hora do Strike agora. Enfim, esse programa ficou no ar durante 9 meses, por acaso coincidiu com o período eleitoral de 2018, até os primeiros 100 dias de governo Bolsonaro. Ele não tinha muita audiência, a Gazeta não tinha muitos seguidores no YouTube, era um canal bem pequenininho. Dentro da Gazeta ainda demorou para o assinante começar a entender que ele tinha conteúdo em vídeo, e clicar lá e assistir em vídeo. Eles estavam muito acostumados com leitura, apesar de ter mudado do impresso para a tela, mas era leitura. Então eles decidiram que poderiam usar a minha experiência de 26 anos de repórter de televisão, com todo o conhecimento de vídeo que eu tinha, para montar uma editoria de vídeos. Então esse foi o segundo desafio, tiramos o programa do ar. Eu ainda continuei fazendo programa semanal com o Fiuza e mensal com o Constantino, mas em paralelo fui tocando a editoria de vídeos e propondo outros programas e já testando outras coisas. E depois que essa editoria estava implantada, caminhando com as próprias pernas, eu virei colunista, que é o que eu venho fazendo desde janeiro de 2020. E teve mais projeção, porque na minha coluna eu trato dos temas das convicções. Então, na minha coluna eu não falo de política, de vez em quando acaba entrando nessa esfera também, mas as incongruências do feminismo radical, todos os ataques à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Nossa, na pandemia foi só um falatório de liberdade ali, de defesa da liberdade, que não tinha fim. Mas é isso. E o Hora do Strike, que é um programa agora de análise política. Eu recomendo fortemente o Hora do Strike. E no final tudo é política. No final tudo é política. Você citou o Fernando Conrado e eu me lembrei de uma frase que encaixa muito com a Gazeta, porque é o jornal mais antigo do Paraná e o mais moderno. E o Conrado diz que não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Ah, sim. Eu citei esses tempos num encontro, eu ouvi no encontro de Sem Terra, quando eu estava cobrindo, lá em Curitiba, para a TV. E o líder que falava no momento trazia uma visão de um grupo parecido com o Sem Terra, que ele tinha conhecido na Índia, e eles passavam, a convicção número 1 deles que eles passavam, antes de começar a trabalhar a terra, eu não sei se lá também eles tinham um esquema de invasão de terra e tal, mas tirando toda essa parte, que é deplorável, mas olha o ensinamento, a gente não herda a terra dos nossos pais, nós tomamos emprestada dos nossos filhos. Excelente. O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM agradece demais a presença da Cristina Grêmio, que bateu esse papo com a gente aqui no Congresso do Brasil Profundo. E lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Obrigado. Muito bom.